Fala pessoal, tudo bem? Então, a partir da aula de hoje nós vamos começar a estudar a chamada Química Analítica Qualitativa, tá certo? Então, nessa primeira parte nós vamos fazer uma introdução do que vinha a ser a Química Analítica, tá certo? Então, o que trata-se a Química Analítica, né? A Química Analítica ela vai estudar princípios e métodos que envolvem separação, identificação e quantificação de substâncias. Ou seja, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai começar a estudar alguns métodos que a gente vai usar com base nas disciplinas que a gente já teve, que a gente já estudou anteriormente. Como nesse desenho aqui, a gente pode ver, ó, a Química Analítica está aqui no meio e ela está cercada por todas as outras áreas que a gente já estudou, ou seja, ela está relacionada com os conceitos de química geral, ou seja, os conceitos básicos de tipos de reações, classificações das funções inorgânicas, toda essa base, toda a teoria ácido-base, esses conceitos a gente vai utilizar, bem como química orgânica, a gente vai trabalhar também trabalha compostos orgânicos, bem como com os solventes orgânicos, a gente vai estar trabalhando também para identificar esses métodos. E a gente também utiliza a química inorgânica, né, algumas propriedades de alguns compostos, de alguns elementos da tabela periódica. E além disso, a gente também vai estudar a chamada utilizar a físico-química, né, bem como quantificar, né, justamente a físico-química é mais utilizada nas características quantificadoras, tá certo, de certas substâncias, que também faz parte do estudo da química analítica. E como você pode ver, a química analítica ela se divide em 3 grandes áreas. Ou seja, a gente tem a química analítica qualitativa, a química analítica quantitativa e a gente tem a análise instrumental. Como você pode reparar, a química analítica qualitativa e a quantitativa utilizam métodos clássicos. O que seriam esses métodos clássicos? A gente vai utilizar de reações que possuam uma estequiometria definida, ou seja, são reações que a gente consegue montar na prática, coisas que a gente lembra lá de geral, lá de química orgânica, físico-química, a gente consegue montar as reações e observar essa estequiometria que está por trás, essa relação entre a quantidade de número de mols de cada reagente, cada produto que a gente vai obter, tá certo? Já a análise instrumental trata-se de uma área que está mais relacionada com o uso de instrumentos para determinar certas propriedades de alguns compostos. Então, essa área a gente não vai se basear muito na parte de química analítica, mas sim a gente vai se basear nos métodos clássicos. Como a gente pode ver, a gente está na área da química analítica qualitativa. E qual é o objetivo da química analítica qualitativa? Bom, a gente tem o objetivo justamente da identificação de certas substâncias. Como você pode ver, ó, o objetivo da química analítica em geral é determinar a composição qualitativa e a quantitativa de substâncias, ou seja, essas duas áreas aqui. Assim como a gente tem a quantitativa, na qual a gente vai quantificar, a gente mexe com titulação. Aqui na qualitativa é algo só para determinar, ou seja, se é positivo ou negativo, ou seja, se tem ou não tem uma certa substância, uma determinada amostra que a gente vai analisar, tá certo? Então, vamos às aplicações da química analítica. A gente tem como determinar a composição, pureza e qualidade de uma certa substância, ou seja, a composição justamente quais elementos que estão ali envolvidos naquela substância. Pureza, tem interferentes ali no meio, tem alguma impureza ali que atrapalha a sua análise, a gente também vai trabalhar isso. Bem como isso, qualidade, que está usando o controle de qualidade, uma das áreas das aplicações. A gente tem também como controlar e otimizar processos industriais, a gente também usa a química analítica. Monitorar e proteger o meio ambiente, vários métodos de análise são baseados na questão do meio ambiente. Como eu acabei de falar, desenvolver métodos de análise para diversas áreas que estão relacionados com as áreas alimentos, área de biomedicina, a própria medicina e a área ambiental, entre diversas outras áreas. Inúmeras áreas utilizam a química analítica como fonte para determinar certas substâncias ou desenvolver métodos para poder analisar algo e assim por diante. Diante disso, agora a gente entra especificamente na análise qualitativa, que, como eu já havia citado anteriormente, trata-se da identificação ou da pesquisa de elementos ou íons constituintes de uma amostra em estudo. Ou seja, na maioria das vezes a gente vai trabalhar com íons, ou seja, cátions e ânions, tá certo? Cátions, carga positiva, ânions, carga negativa. Quais são os princípios gerais que a gente tem na química analítica, na análise qualitativa? A gente tem princípios que a gente separa os íons em grupos formados por elementos de propriedades comuns. O que seriam essas propriedades comuns? Propriedades comuns, trata-se de precipitação em um determinado solvente ou determinado reagente,
ele evapora, libera um gás ao reagir com tal reagente. Trata-se dessas propriedades comuns e características que se refere a esse trecho. Nesse período, a gente vai estar trabalhando, em Química Analítica Qualitativa 1, a gente vai estar trabalhando com os ânions. A gente vai estudar basicamente os ânions, as propriedades dos grupos dos ânions. Existem 4 grupos, basicamente, que a gente vai estudar. A gente tem o grupo dos voláteis, como o próprio nome já diz, voláteis, ou seja, em determinadas condições, ele vai reagir e vai liberar um gás, tá certo? Vai liberar algum gás de alguma característica física ou química que a gente vai estar estudando. A gente tem o grupo do bário e cálcio. O que é o grupo do bário e cálcio? Que quando na presença uma certa ânion, na presença de bário ou cálcio, ele forma precipitado, tá certo? A mesma coisa, o grupo da prata, a mesma regra, ou seja, na presença de prata, ele vai se precipitar, ou seja, vai se tornar sólido em determinadas condições específicas. A gente também tem o grupo dos solúveis, tá certo? Ou seja, são solúveis na maioria dos solventes e tem propriedades específicas que a gente vai estudar mais à frente para poder determinar a presença deles ou não, tá certo? Diante disso, outro princípio que a gente tem é subdividir cada grupo em subgrupos com a finalidade de facilitar a separação ou identificação de cada íon. Ou seja, é aquilo que eu já havia falado acima, né? Ou seja, mudança de coloração em certo reagente, forma precipitado com outro reagente. Isso são características específicas por exemplo, dentro do grupo dos voláteis, tem algumas substâncias que formam precipitado em um certo reagente, porém tem outros que não formam precipitado com um certo reagente, tá certo? Trata-se de um grupo, assim, uma propriedade que a gente pode identificar de acordo com cada tipo de elemento que vai ter na nossa amostra, tá certo? Isso a gente vai ir desmistificando ao longo das nossas aulas. E o último princípio geral, para a gente finalizar essa primeira parte, é o que? Trata-se de separar e identificar cada íon na amostra usando reagentes gerais e específicos. O que seria isso? Ou seja, a gente vai separar, às vezes a gente pode utilizar um método de separação, pode ser filtração, pode ser decantação, destilação, pode ser diferentes métodos. E para que a gente faz isso? Para poder identificar cada íon presente na amostra. Como eu falei anteriormente, nesse semestre a gente vai estar preocupado nessa disciplina em analisar e identificar os ânions, tá certo? Na Química Analítica Qualitativa 2, a gente se preocupa com os cátions. Diante disso, a gente vai usar reagentes gerais e reagentes específicos. A gente vai falar mais à frente sobre reagentes gerais e específicos, mas já citando o que seria isso. Trata-se de a gente produzir reagentes gerais, ou seja, que vai determinar uma característica de um grupo. Ou seja, reagentes gerais, a gente determina um grupo possível de elementos que ao reagir forma tal precipitado, por exemplo. Ou seja, ou muda de coloração com alguma certa. Ou seja, um grupo de ânions sofre esse processo de precipitação, oxidação, redução, quando está presente num certo reagente. Agora, quando eu falo de reagentes específicos, ou seja, algo muito, como o próprio nome diz, é específico para uma única um único ânion, ou seja, é um teste que você vai realizar para identificar, por exemplo, vai existir um teste específico para você testar aonde que você tem cloreto. Vai existir um teste específico que vai determinar sulfato, por exemplo, tá certo? Então vai ser um teste específico para cada um dos ânions. Diferentemente que existem reagentes que pode determinar propriedades que é de mais de um ânion. Então isso aí já fica, por isso que existe os reagentes gerais e os reagentes específicos, tá certo? Que aí com os reagentes gerais você elimina alguns possíveis e você sobra menos para ter menos testes específicos para você fazer a sua análise, tá certo? E como que a gente faz essas reações? Pode ser por reações de neutralização, ou seja, ácido-base, reações ácido-base, que vai gerar sal e água no final, né? Precipitação, ou seja, vai formar um precipitado ao final da reação. Complexação, formação de um composto de um complexo. E também oxidação, ou seja, a gente pode oxidar ou reduzir algum composto a fim de mudar a coloração e a gente reparar essa alteração no sistema. Diante disso, a gente finaliza essa primeira parte. Na próxima parte, a gente continua falando dessa introdução à química analítica, dando sequência aí à nossa matéria. Até lá!